Fala rapaziada, tudo certo? Juca na área mais uma vez para falar de notícia nova na base, tá? Tem notícia envolvendo o atacante Sorriso. Soltamos hoje na Arena, a notícia aí foi apurada toda pela Athletics. E antes de eu contar tudo aqui para você, vou pedir para você deixar o like, se inscrever aqui e depois no final do vídeo comentar o que você acha do que para mim é mais um absurdo dessa gestão que não sabe há muito tempo como cuidar da base. Vai acabar perdendo mais um talento aí muito em breve. Então, vamos lá, né, que acabei enrolando aqui no começo. A informação é que o atacante Sorriso, destacaço na base, artilheiro, faz muito gol por toda a base do Atlético, considerando o Sub-17, que foi quando ele chegou aqui. Ele chegou em 2023, ainda era um jogador com idade de Sub-17, hoje em dia tem 19 anos. Contando toda a sua passagem aí de quase 3 anos no Atlético, Sorriso tem 64 gols em 118 partidas. Isso dá uma média ali de 1,8, praticamente um gol a cada 2 jogos, tá? Então, é um número muito bom para um atacante, é um número muito bom para mais um destaque da base, né? Como tantos outros que o Atlético eventualmente vai perder, como acabou de perder o Cauã Moraes, como muito em breve posso perder, não sei, Dudu, que o Atlético está conversando para renovar agora. Chiquete provavelmente vai sair do clube. O próprio Sorriso agora aparece uma notícia do interesse do futebol do Azerbaijão pelo Sorriso, tá? O Sorriso tem contrato com o Atlético até metade do ano que vem. E quando faltam 6 meses para o jogador deixar o clube, né? Quando faltam 6 meses para o contrato acabar, ele já pode assinar um pré-contrato para quando acabar esse período, ele já está certo com outro clube. A janela do Azerbaijão fecha no dia 10 de setembro, então eles ainda têm aí mais uns dias e muito difícil para mim é ele sair agora, tá? Eu acho que é uma negociação muito difícil, porque 3 dias depois que a janela do Azerbaijão fechar, o Atlético começa a jogar a Taça FPF com muitos jogadores de Sub-20. Eu não acho que o Atlético vá abrir mão, eu quero acreditar nisso, né? O Atlético não vai abrir mão de um dos seus principais jogadores, do seu principal atacante, porque a base do Atlético tem um pouquinho dessa carência na posição. Tem o Wallace, que há muito tempo não joga num bom nível. Tem o Santini, que entra e até ajuda, mas referência assim de centroavante, de camisa 9, até porque o Sorriso nem é tão camisa 9 assim, mas de centroavante, é o próprio Sorriso, né? Uma referência aí na posição. Sorriso que não joga necessariamente de 9, como eu acabei de falar. Ele é um jogador que foi utilizado com muita mobilidade, foi usado já como ponta esquerda, como ponta direita, como segundo atacante também, quando o Santini jogou com ele. Mas na principal função é de camisa 9, é ele que faz gol. Fez gols muito importantes, fez gols muito importantes nessa temporada. Por exemplo, no Clássico Atletiba, no Campeonato Paranaense, quando o Atlético vence por 2-1. Fez gols importantes na primeira fase do Brasileirão, quando ainda é por pontos corridos, para o Atlético se classificar para o mata-mata. O Sorriso tem muito mérito nessa etapa também. E é um artilheiro, é um jogador internamente avaliado como acima da média, como um dos melhores ali da base. E infelizmente, pelo jeito, né, pelo andar aí, o Atlético não vai utilizar ele no profissional, se quer testá-lo, porque é o último ano dele ano que vem, né? Se ele renovar, se ele continuar no Atlético, é o último ano que ele tem idade de Sub-20, que ele vai fazer 20 anos, agora ele tem 19. E o Atlético, pelo jeito, não vai utilizá-lo. Infelizmente, não vai utilizá-lo, porque apesar de estarmos teoricamente bem servidos agora com a contratação do Kevin Viveiros, é uma das posições que já foi carência firme também, né, no time principal do Atlético. Não tinha um camisa 9 e eu acho sim que seria válido um teste para o Sorriso. No começo desse ano, Barbieri acabou errando nisso. Um dos muitos erros do Barbieri foi não ter utilizado a base, e a base tá cheia de nome bom. Pode ver o Cauã Moraes agora, né? Veio da base do Palmeiras, tudo bem, mas era reserva aqui. Bastou ser promovido, bastou entrar em campo, bastou mostrar o futebol que gigantes do Brasil já vieram ficar de olho e levaram o menino. Também uma incompetência do Atlético, a gente já falou disso aqui na Athletics também, mas que tende a acontecer com mais jogadores. Não me parece que o Atlético vai fazer um movimento para tentar renovar com o Sorriso, com tantos outros nomes da base na frente, né? Renovou agora com o Riquelme, e graças a Deus renovou com o Riquelme, porque, mais uma vez, outra posição com carência no time principal, que não dá pra falar que é solução, né? Mas que ajuda a resolver o problema, né? Que começa ali a resolver o problema na base. Lateral direito, a mesma coisa, Cauã Moraes. Agora vamos ver se o Vitinho vai subir, se o Vitinho vai virar opção, vamos ver se o Atlético também se movimenta para comprar o Benavides. Deixa eu pensar aqui, o Dudu agora em trâmites de renovação, né? E tem que renovar porque entra, muda o jogo, o Atlético vence contra o Novo Horizontino, também muda o jogo contra o CRB, vem jogando bem há um certo tempo, desde que
ganhou essa posição de entrar no segundo tempo. Vamos ver se agora ele começa a disputar a titularidade, apesar de ter um Zapelli em boa fase também. Vamos ver como o Odair vai mexer nesse meio. Fez o gol contra o Paysandu, que poderia ter sido uma vitória, né? De tantas vezes que o Atlético poderia ter ganhado, mas não conseguiu. O Dudu foi protagonista naquele jogo. Ele faz um jogo muito bom. Enfim, murro em ponta de faca, falar da base, falar de como esses talentos são muito acima da média e como muitos deles vão ser desperdiçados. E enfim, vamos ver se essa Taça Paraná ajuda a ligar um alerta para essa diretoria que tem que olhar com mais carinho para a base, tem que olhar com muito mais cuidado, com muito mais atenção também, para não perder mais e mais jogadores, da forma como perdeu com o Moraes. Enfim, tudo que eu já falei aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui o que você achou dessa notícia, de uma possível saída do Sorriso, né? Enfim, com mais eu volto aqui, tamo junto e é nóis, valeu!